Olá, bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de Microbiologia para o curso de Nutrição Integral da Unirio. Hoje nós vamos falar de botulismo alimentar. Entre as doenças transmitidas por água e alimentos, seguramente o botulismo alimentar é a DTA mais temida. É a mais popular e, consequentemente, a mais temida. E por que dessa relação? Porque essa doença ela é acompanhada de uma taxa de mortalidade extremamente elevada. Isso gera um grande temor da população. Essa doença também é bastante midiática, né? Como ela determina uma taxa de mortalidade elevada, em geral ela aparece rapidamente na mídia. Esse aparecimento rápido na mídia tem um lado bom, porque alerta a população em relação aos alimentos que estão relacionados aos casos de botulismo que estão ocorrendo. E um outro lado é que essas notícias que aparecem servem de uma lembrança contínua para as indústrias que o botulismo não pode estar correlacionado aos alimentos que elas produzem. Por quê? Porque os consumidores vão rejeitar esses alimentos com o temor de terem botulismo. Toda essa popularização do botulismo levou ao aparecimento de grandes equívocos, principalmente na internet. Então, eu separei aqui 3 imagens que mostram claramente esses equívocos. Você está vendo uma imagem aqui que representa, né, talvez uma forma de prevenção, né, interhumana de doenças. Né? Se você tiver com Covid, pode ser que esse mecanismo aqui de prevenção da doença funcione. Agora, para o botulismo, não existe qualquer possibilidade de prevenção do botulismo, principalmente o botulismo alimentar, dessa forma. Botulismo alimentar você adquire ingerindo alimentos, e não beijando, e não tendo contato próximo aí com outros indivíduos, ou seja, o contato interhumano e botulismo não tem qualquer correlação. Uma outra imagem da internet, você vê uma pessoa aqui se contorcendo com dor abdominal, com uma cólica intestinal. E esses sinais e sintomas não aparecem no botulismo, ou seja, não existe qualquer relação dessa imagem com a doença botulismo. E talvez a imagem mais constrangedora que você pode encontrar na internet é essa aí. Você tem um pão deteriorado, um pão mofado, nitidamente, e esse pão está sendo correlacionado com o botulismo. E esse pão você pode consumir, você não terá botulismo, com certeza, você pode ter uma micotoxicose. Agora, você ter uma intoxicação pela toxina botulínica comendo um pão mofado é uma correlação completamente imprópria. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que aparece na internet sobre a doença botulismo alimentar, porque a popularização dessa doença trouxe a grandes equívocos. E algo curioso é que essa doença ela é associada a tipos de alimentos. E aqui nas Américas, por exemplo, ela é associada a enlatados e enfrascados. Então, a população correlaciona uma lata amassada de um enlatado com a possibilidade de ocorrência de botulismo alimentar. Já na Europa, essa doença é associada de forma mais correta aos embutidos, né? Aos salames, às salsichas, a produtos embutidos. Isso tem uma correlação melhor com o botulismo, porque o nome bótulos, que deu origem ao termo botulismo, vem de um tipo de embutido, um embutido feito com sangue de porco coagulado condimentado. Aqui no Brasil existe até esse produto, né, um produto semelhante, que é o chouriço. Então, na Europa, o botulismo alimentar é mais associado com os embutidos, e aqui nas Américas, o botulismo alimentar é mais associado a enlatados e enfrascados.
de forma equivocada em relação ao nome dessa doença, mas como os enlatados e os enfrascados oferecem um ambiente propício à multiplicação da bactéria que causa o botulismo, esse tipo de alimento é frequentemente associado aí ao botulismo alimentar. Bom, quando você fala botulismo, na realidade você está cometendo um grande equívoco. Por quê? Porque existem várias formas clínicas de botulismo. Nós estamos falando, até agora, de botulismo alimentar, ou seja, um botulismo em que você consome um alimento e esse alimento vai determinar a doença, né? Esse alimento tem a toxina botulínica e essa toxina botulínica que você ingeriu junto com os alimentos vai determinar uma intoxicação alimentar em você. Então, você tem botulismo da forma clínica alimentar, uma forma clínica que está relacionada com alimentos que contenham a toxina pré-formada. Então, o botulismo alimentar é uma intoxicação alimentar clássica. Já o botulismo intestinal é uma infecção intestinal. Então, você vê que é um quadro completamente diferente. No botulismo intestinal infantil, os lactentes, ou seja, aquelas crianças alimentadas exclusivamente com leite materno, elas, quando se defrontam com os esporos do Clostridium botulino, quando elas ingerem esses esporos podem colonizar os intestinos dessa criança e se multiplicar, produzir a toxina botulínica e causar botulismo. E essa doença foi decorrente de uma infecção. Então, a forma clínica do botulismo é extremamente importante, porque vai caracterizar a patogenia da doença. No botulismo alimentar, eu sei que a patogenia é de intoxicação. No caso de botulismo intestinal, eu sei que a patogenia é típica de infecção. E, antecipando um detalhe, por que os lactentes podem ter uma infecção intestinal pelo Clostridium botulino? Porque a sua microbiota, a microbiota do lactente é constituída basicamente de lactobacilos e bifidobactérias, ela não faz um antagonismo eficiente à colonização intestinal por essa espécie de clostrídio, pelo Clostridium botulino. Então, ele penetra junto com alimentos, chega no trato intestinal, a microbiota de lactobacilos e bifidobactérias não faz antagonismo a ela, esse endosporo germina, coloniza o epitélio intestinal, se multiplica, durante a multiplicação produz a toxina botulínica é absorvida e vai causar a doença no lactente. Então, é uma DTA, né? É uma doença transmitida por água e alimentos. Afinal, o lactente ingeriu os endosporos do Clostridium botulino junto com o alimento. Então, você observa que é muito importante você caracterizar a forma clínica, porque mesmo que você fale, o botulismo, uma DTA, isso não caracteriza, né, de forma correta a doença que você está descrevendo. Por quê? O botulismo alimentar é uma intoxicação e o botulismo intestinal é uma infecção. Outra forma de botulismo intestinal é apresentada por crianças e adultos, desde que a microbiota intestinal desses indivíduos esteja muito alterada. Ou seja, crianças e adultos podem ter doença inflamatória intestinal crônica. E essas doenças são acompanhadas de dor abdominal, desconforto abdominal muito grande. E muitas vezes, para você minimizar esses sintomas, você administra antimicrobianos de largo espectro. E esses antimicrobianos de largo espectro vão alterar a microbiota intestinal. Então, a inflamação intestinal mais uma microbiota alterada
cria um ambiente favorável à colonização desse epitélio intestinal pelo Clostridium botulinum. Então, você vai ter Clostridium botulinum colonizando o epitélio intestinal, se multiplicando no epitélio intestinal, produzindo a toxina botulínica, ela sendo absorvida e causando a doença nesses indivíduos. Indivíduos que têm uma microbiota normal podem ingerir grandes quantidades de endosporos de Clostridium botulinum sem qualquer consequência, correto? Por quê? Porque a nossa microbiota é muito efetiva para impedir a colonização do intestino pelo Clostridium botulinum. Hoje em dia, são relatados também casos em que o lactente ele se contamina com endosporos que vêm do ambiente. Então, os lactentes, eles têm por hábito, né, colocar objetos na boca, chupeta e outros objetos, e se no ambiente existe uma carga elevada do Clostridium botulinum, eles podem ingerir esses endosporos de Clostridium botulinum que estão no ambiente, eles vão chegar no intestino, colonizar o intestino e causar botulismo intestinal. Então, essa é uma outra forma bastante rara, mas que também ocorre. Não é uma DTA, porque não tem participação de alimentos, né? É uma infecção que o lactente adquiriu lá no ambiente onde ele está. Uma outra forma clínica de botulismo é o botulismo de feridas. Esse botulismo de feridas é muito parecido com o tétano. Você tem um ferimento, como você está vendo aí, ele é contaminado com material do ambiente, com terra, com sujidades que contenham grandes quantidades de endosporos, e esses endosporos, se não houver um tratamento aí preventivo dessa ferida, esses endosporos podem germinar, se multiplicar, né, causando uma infecção local. Para o Clostridium tetani, nós temos proteção. Afinal, a gente é vacinado contra a toxina tetânica. Mas contra a toxina botulínica, nós não temos proteção. Então, quando você baixa a guarda, não trata adequadamente feridas, né, onde pode existir, né, a germinação desses endosporos, a infecção por bactérias anaeróbicas dos tecidos aí dessa ferida, pode ser que você não tenha tétano, mas sempre existirá o risco de ocorrência de botulismo de feridas, uma infecção, né, que acontece aí nessas feridas que geralmente são contaminadas com terra e materiais ricos, né, ou materiais ricos em endosporos aí de bactérias anaeróbicas. Uma outra forma clínica de botulismo é o botulismo inalatório, ou seja, você inala a toxina botulínica. Ela vai entrar em contato com a mucosa, vai ser absorvida e você vai ter a doença botulismo. Então, é uma outra forma clínica, é uma intoxicação, né? Você é intoxicado pela toxina que está aerosolizada no ambiente. Além de inalar, também existe a possibilidade de você absorver toxina pelo seu contato com a conjuntiva. Então, não é só a inalação, o contato dela com a conjuntiva também pode levar a esses quadros de botulismo inalatório. E como é que esse botulismo foi descrito, né? Como essa forma clínica de botulismo foi descrita? Bom, primeiro foi observado que trabalhadores de indústrias de vacinas veterinárias apresentavam essa forma clínica de botulismo, ou seja, existem indústrias que produzem grandes quantidades de toxina botulínica para o preparo de vacinas, para que essas vacinas sejam aplicadas em animais. Quando você cultiva o Clostridium botulinum em grande quantidade, 500 litros, 1.000 litros de cultura, pode acontecer a aerosolização da neurotoxina botulínica. E aí os trabalhadores são expostos
a essa toxina. Vai existir inalação ou vai existir contato dessa toxina com a conjuntiva e eles podem apresentar a doença. Essa doença também ocorre em analistas de laboratório que trabalham com análises de enlatados, enfrascados, com suspeita de estarem contaminados com o Clostridium botulinum. Ou seja, quando você abre um enlatado, quando você abre um enfrascado que está contaminado com uma bactéria, se essa bactéria produziu gases, quando você abre o enlatado, abre o enfrascado, existe a saída, né, desses gases que estão retidos dentro da embalagem. E esses gases, logicamente, levam consigo a toxina botulínica, aerosolizam a toxina botulínica. E aí você pode ser exposto, né, a essa neurotoxina durante uma análise de um enlatado, de um enfrascado desse contaminado com o Clostridium botulinum. Então, se você trabalhar um dia como microbiologista só fazendo análise de enfrascados, enlatados, contaminados, certamente existirá a orientação para você ser previamente vacinado, né, para não ter o risco aí de adquirir esta doença. E a causa mais recente e estudada, talvez, do botulismo inalatório é o bioterrorismo. Ou seja, é extremamente fácil, hoje em dia, você cultivar o Clostridium botulinum, produtor, né, da neurotoxina botulínica. Se você pegar uma cultura dessa e aerosolizar, você tem aí você entra na internet, você consegue comprar facilmente um aerosolizador e colocar dentro do metrô, por exemplo, você vai expor todos aqueles indivíduos que estão no metrô a essa toxina. Então, existem alguns atentados, né, terroristas que foram tentados dessa forma, né? A aerosolização de culturas de Clostridium botulinum em ambientes fechados que tinham uma grande quantidade de pessoas. E a forma clínica mais recente de botulismo é o botulismo iatrogênico, ou seja, aquele botulismo, aquela doença que é decorrente de um ato médico, de uma intervenção médica. E esse botulismo iatrogênico é uma intoxicação típica, ou seja, o médico injeta no indivíduo a toxina botulínica com uma finalidade terapêutica. Se essa dose exceder o efeito terapêutico, o indivíduo vai apresentar doença. Então, existem muitos casos aí de botulismo iatrogênico relacionado à aplicação de botox, né? Você aplica a neurotoxina botulínica para minimizar as rugas de expressão, por exemplo. Se você utilizar um produto sem um controle adequado da dosagem da toxina, você pode causar botulismo iatrogênico no indivíduo, ou então casos mais recentes que estão relacionados com o tratamento de doenças espásticas. Existem várias doenças em que o indivíduo tem espasmos de grupos musculares, esses espasmos crônicos, que são extremamente dolorosos. E aí, na tentativa de amenizar esse quadro, o médico pode injetar neurotoxina botulínica, que vai causar um relaxamento desse grupo muscular e conforto ao paciente. Se a dose terapêutica for excedida, você pode ter botulismo iatrogênico. Então, nesse slide aí, você tem todas as formas clínicas do botulismo. E é importante você fazer sempre a correlação da forma clínica com a patogenia. Vai ser uma intoxicação, vai ser uma infecção, porque isso aí é extremamente importante para você compreender essas doenças. Bom, voltando para o botulismo alimentar, nós já comentamos que o botulismo alimentar é uma intoxicação relacionada a alimentos bastante típica.
Você ingere o alimento e no alimento existe a neurotoxina botulínica pré-formada. Nós já aprendemos que essas doenças alimentares, elas se apresentam na forma de surto, ou seja, um grupo de indivíduos vai apresentar a doença, né? Uma parcela dos indivíduos que consumiram aquele alimento vão apresentar a doença. Você vai ter um surto de DTA. Essa definição de surto, que é uma definição epidemiológica, no caso do botulismo alimentar, ela tem que ser alterada. E, no caso de botulismo alimentar, curiosamente, você deve caracterizar um único caso da doença como um surto. Por quê? Por causa do tipo de alimento envolvido nos surtos de botulismo alimentar. Por exemplo, você está vendo aí um alimento bastante conhecido dos cariocas, relacionado a botulismo alimentar, né? Você está vendo aí algumas imagens de palmito clandestino que era comercializado aí livremente nas ruas do Rio de Janeiro há alguns anos atrás. Qual a característica desse alimento? Esse alimento aí é um enfrascado, né? E o botulismo alimentar, nós já vimos, tem uma íntima relação a enlatados, enfrascados e embutidos. Por que você pode ter casos isolados da doença que devem ser vistos como um surto? Esses enlatados, enfrascados ou mesmo embutidos, eles são produtos industrializados que são comercializados em diferentes regiões geográficas do país, ou mesmo do continente, né? O Brasil exporta muitos desses alimentos para os países vizinhos. E quando é que você vai consumir, por exemplo, esse palmito? Olha, eu posso consumir hoje, você pode consumir daqui a um mês, 2 meses, um ano. Em geral, as pessoas levam em consideração para consumir esse tipo de alimento prazo de validade, ou seja, não vai existir o consumo síncrono das unidades do lote desse alimento. Cada consumidor vai consumir esse alimento em dias da sua conveniência. E aí você não vai ter a apresentação de todos esses casos ao mesmo tempo. Até porque, muitas vezes, esses alimentos são de consumo individual. Hoje em dia existe uma população muito grande de indivíduos que moram sozinhos e eles utilizam frequentemente na alimentação enlatados, enfrascados e, eventualmente, embutidos. Então, você tem a possibilidade do surgimento de casos totalmente assíncronos, né? Muitas vezes em meses diferentes no mesmo estado ou meses diferentes em outro estado. E aí é muito difícil você juntar esses casos para formar um conjunto de indivíduos doentes e caracterizar essa DTA como um surto, né? Principalmente porque o Serviço de Vigilância Sanitária de cada estado, de cada município, é hermético, não existe uma grande comunicação. Aí, no início da nossa apresentação, eu falei da importância da mídia. A mídia é importante porque alerta, né? Aparece no Jornal Nacional um caso de botulismo relacionado a palmito no Rio de Janeiro, o Brasil inteiro fica sabendo dessa notícia e começa a se preocupar da possibilidade de ter botulismo consumindo, né, o tipo de alimento que apareceu aí no Jornal Nacional, por exemplo. Então, o botulismo ele é uma doença que, epidemiologicamente, ele tem aí um paradoxo, ele tem aí uma curiosidade. Mesmo que você esteja diante de um único caso, você deve considerar esse único caso como um surto. Por quê? Porque, certamente, quando outras unidades desse alimento que foi consumido e causou um caso forem consumidas, você terá novos casos. Muitas vezes você nem fica sabendo desses novos casos, porque eles ocorrem em regiões geográficas muito dispersas. E aí você não consegue juntar os casos para formar o surto. Quando acontece
o consumo desse alimento por uma família, que são os casos mais conhecidos, né? Até porque fica mais fácil de você reconhecer essa doença como um surto de botulismo alimentar, porque vai acometer várias pessoas, fica tudo mais fácil. Então, quando acomete grupos familiares, né? Ou então, eventualmente, quando acomete as pessoas que participaram do jantar, as pessoas que participaram do coquetel, fica mais fácil de caracterizar, porque elas apresentarão a doença ao mesmo tempo. E aí você consegue unir esses casos e caracterizar como um surto. Fica muito mais fácil para a vigilância sanitária de um município, né, ou do estado juntar esses casos para caracterizar um surto. Bom, o que causa o botulismo? Qualquer forma de clínica de botulismo. Essa doença é causada pela ação da neurotoxina botulínica. Então, quem causa os sinais e sintomas do botulismo é a neurotoxina botulínica. Essa neurotoxina botulínica, ela atua no sistema nervoso central, por isso que ela é chamada neurotoxina botulínica. E, no caso do botulismo alimentar, ela é ingerida junto com alimentos onde ela foi produzida, ou seja, o Clostridium botulinum se multiplicou no alimento, produziu a toxina e você, ao ingerir esse alimento contendo a neurotoxina botulínica, você apresentará a doença botulismo alimentar. Agora, para que isso ocorra, esse Clostridium botulinum tem que ter a capacidade de produzir a neurotoxina botulínica. Ou seja, não é todo o Clostridium botulinum que tem a capacidade de produzir a neurotoxina botulínica. Somente aquelas amostras que têm os genes que codificam a neurotoxina botulínica é que vão produzir neurotoxina botulínica. Então, você vê que a etiologia do botulismo alimentar ela é até complexa de ser definida, né? Quando você fala assim, qual a etiologia do furúnculo? Staphylococcus aureus. Bastou você citar o nome da bactéria, você correlaciona a doença. No caso da etiologia do botulismo, você tem que falar como? Qual é a etiologia do botulismo? O botulismo decorre da ação da neurotoxina botulínica, e essa neurotoxina botulínica ela é produzida por um Clostridium botulino neurotoxigênico. Isso está correto? Está quase correto. Por quê? Porque os genes que codificam a neurotoxina botulínica podem estar presentes em outras espécies de clostrídeos, que causam botulismo com uma frequência bem mais baixa. Então, já vimos muitos exemplos, né, de mobilidade de elementos gênicos entre as bactérias. E isso também acontece entre os clostrídeos. Esses genes que codificam a neurotoxina botulínica podem passar do clostrídio botulino para outras espécies de clostrídeos e elas se tornarem neurotoxigênicas. Você repara aqui que no conceito eu coloquei clostrídio neurotoxigênico. Eu evitei falar que era o Clostridium botulino. Por quê? Porque o Clostridium baratte, o Clostridium butírico e o Clostridium argentinense conseguem produzir a neurotoxina botulínica e conseguem participar de surtos de botulismo alimentar. Então, você vê que o conceito sobre a etiologia do botulismo é bastante complexo. Você tem que pensar em todas essas singularidades. Aqui tem um trecho de um artigo científico muito importante, de uma revista de bioterrorismo. Na realidade, esse artigo aí era de bioterrorismo, e que mostra a importância dada hoje à neurotoxina botulínica. Então, a neurotoxina botulínica foi muito estudada nos últimos anos, porque ela é considerada uma arma de bioterrorismo. Então, existem muitos estudos sobre essa toxina, porque existe a necessidade, né, de proteção das pessoas quando ela é utilizada como uma arma terrorista.
Esse trabalho tem uma parte bastante interessante que ele fala assim, que a neurotoxina botulínica é o veneno mais venenoso, essa é a tradução literal do texto aí do autor, tá? Mais conhecido da humanidade. Então, essa neurotoxina botulínica é a substância natural mais tóxica que nós conhecemos. Não existe nenhuma substância que chegue perto da toxicidade aí da neurotoxina botulínica. Para se ter uma ideia, se ela for ingerida, a dose intoxicante é de 0,03 microgramas. Se ela for inalada, de 0,80 a 0,90 microgramas. Se ela for injetada por via intravenosa, 0,9 a 0,09 a 0,15 microgramas. Bom, você faz ideia de quanto é isso? Não. É difícil você imaginar uma quantidade de substância tão pequena. E aí o autor faz uma comparação extremamente didática para você entender o quão potente é esta neurotoxina. Ele fala que se a humanidade fosse composta por indivíduos com 70 quilos, levando em consideração a população do mundo na época, em 2010, 5,6 bilhões de pessoas no mundo, bastaria você ter 39,2 gramas da neurotoxina botulínica pura para erradicar a humanidade. Bom, 39,2 gramas de substância nós conseguimos imaginar, né? Então, 39,2 gramas é uma quantidade bastante pequena. Com essa quantidade, você consegue matar todas as pessoas do mundo. Realmente tem que ser uma substância extremamente tóxica, né? A toxicidade dela é extremamente potente. Essa neurotoxina, ela tem algumas características bastante particulares. Primeiro, quando ela é produzida pela bactéria, ela é produzida na forma de uma protoxina, ou seja, ela não é tóxica, ela é atóxica. E ela é liberada quando dá lise celular, então a bactéria produz, e quando existe lise da bactéria, ela é liberada, ou seja, em geral isso acontece quando a bactéria está na fase estacionária de crescimento. Nessa fase estacionária de crescimento, muitas bactérias morrem e são lisadas. Então, ela cresce, né? Sai da fase de latência, fase de crescimento exponencial. Quando chega na fase estacionária, a morte celular leva à lise de muitas células e essa protoxina é liberada. Essa protoxina, ou mesmo a toxina botulínica, ela é uma toxina do tipo AB. Ela é composta por duas cadeias peptídicas que se unem por pontes de sulfeto. E uma característica importante dessa protoxina é que ela será clivada por proteases. E, após essa clivagem, ela se torna tóxica. Essa clivagem é uma etapa muito importante. Por quê? Existem duas possibilidades dessa clivagem. Uma clivagem com proteases endógenas, ou seja, o clostrídio que produziu a neurotoxina botulínica, ao lisar, também libera proteases. Então, a clivagem da protoxina será por proteases do próprio micro-organismo que produziu a neurotoxina botulínica. Mas também existe a possibilidade desse clostrídio não ter enzimas proteolíticas. E aí, quem ativa essa protoxina? No caso do botulismo alimentar, são as proteases do trato digestório. Então, você ingere a protoxina e a ativação vai acontecer no trato digestório por proteases que normalmente lá existem. Então,
A bactéria produz uma protoxina. Quando a bactéria é liberada, ele libera essa protoxina. E essa protoxina vai ser clivada por proteases. Sejam proteases da bactéria, sejam proteases do trato digestório do indivíduo que ficará doente. Após essa clivagem, vai existir ativação da protoxina, ou seja, vai ser gerado agora um composto tóxico, vai ser gerada agora a neurotoxina botulínica. Aqui você está vendo uma representação esquemática da toxina do tipo AB, uma toxina formada por cadeias peptídicas, geralmente uma cadeia pesada e uma cadeia leve, unidas por pontes disulfeto. Então, perfeito, é uma toxina do tipo AB. E por que essas toxinas são importantes? Porque a cadeia pesada dessa toxina é responsável por todos os eventos em que essa toxina se liga a membranas de células. Então, para ser internalizada, para ser translocada, né? Sair de uma célula, passar para o meio extracelular e depois penetrar em outra célula, essa cadeia pesada participa ativamente aí desses eventos. E a cadeia leve, uma hora ela será liberada pela cadeia pesada, e quando se rompe essa ligação entre cadeia leve e cadeia pesada, essa cadeia leve adquire atividade enzimática. E ela é uma enzima de um grupo bastante conhecido de enzimas, que são as endopeptidases zinco-dependentes. Esse fragmento, essa cadeia com atividade enzimática, essa cadeia leve com atividade enzimática, ela tem afinidade para um grupo de proteínas que estão relacionadas com a liberação pelo neurônio de um neurotransmissor extremamente importante, que é a acetilcolina. Vocês já devem ter aprendido que existem neurônios que têm esse neurotransmissor, e quando esse neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, ou seja, naquele espaço entre a terminação neuronal e a fibra muscular, essa acetilcolina determina a contração da fibra muscular. Então, quando você faz qualquer movimento que depende, né, da contração muscular, para você fazer a contração muscular, você tem que liberar acetilcolina na fenda sináptica. E para que ocorra essa liberação, existe a participação de uma série de enzimas especializadas que existem dentro do neurônio. E o que faz essa cadeia leve da neurotoxina botulínica? Ela cliva especificamente essas proteínas. E você fica, então, incapaz de liberar acetilcolina na fenda sináptica. Ou seja, você não tem mais contração muscular naquela área afetada aí pela neurotoxina botulínica. Se você pensar na musculatura do braço, você não consegue mais fazer a flexão, a extensão do braço. Por quê? Os seus músculos não têm mais essa capacidade. Se você não libera acetilcolina, você não consegue a contração aí da musculatura desse membro. Bom, como é que acontece o botulismo alimentar, né? Tem um alimento, como eu já falei, que foi contaminado com endosporo de Clostridium botulinum, e isso é muito comum, né? Esses endosporos estão no ambiente, esses endosporos estão presentes em condimentos vegetais secos e desidratados. Então, quando você pega pimenta, quando você pega orégano, louro, cominho, quando você pega esses condimentos vegetais secos e desidratados, existem esporos de Clostridium botulinum nesses condimentos. E aí vamos dizer que você acrescente a uma carne para fazer um embutido, ou você acrescente
A1 enlatado ou enfrascado, o que vai acontecer com esses endosporos? Eles vão se multiplicar, produzir a neurotoxina botulínica, você vai ingerir o alimento e, junto com ele, vem a ingestão da neurotoxina botulínica. Ela será absorvida, vai para a corrente sanguínea e se encaminha para a junção neuromuscular. Esse detalhe é extremamente importante. Se você comparar essa doença com o tétano, você vai ver que existe uma grande diferença entre a neurotoxina tetânica e a neurotoxina botulínica. A neurotoxina tetânica, ela é produzida na ferida, no ferimento que você teve, foi contaminado com endosporos de Clostridium tetani, e ela, melhor dizendo, a neurotoxina tetânica, ela vai penetrar diretamente nas terminações nervosas que fazem a inervação dessa área onde você teve o ferimento. Então, a neurotoxina tetânica, ela não passa pelo sangue. Já a neurotoxina botulínica, ela é transportada pelo sangue. E por que isso é importante? Isso abre uma janela de oportunidade para você neutralizar a neurotoxina botulínica. Ou seja, enquanto ela não penetrar no neurônio, existe a chance de você neutralizar ela com anticorpos. Então, se você administrar anticorpos anti-neurotoxina botulínica, você vai conseguir neutralizar a neurotoxina botulínica no sangue e, consequentemente, você vai impedir que ela passe para o neurônio, na junção neuromuscular, e cause doença no indivíduo. Já no tétano, você não tem essa possibilidade. Por quê? Porque a neurotoxina tetânica, ela penetra diretamente nas terminações nervosas, próximas do ferimento onde a bactéria está se multiplicando. Então, esse detalhe é muito importante no botulismo. No botulismo, você tem a chance, quando o diagnóstico é precoce, de administrar soro anti-neurotoxina botulínica e neutralizar toda a toxina que está sendo veiculada pelo sangue. A toxina que está dentro do neurônio, ela não é afetada por esses anticorpos. Os anticorpos não têm capacidade de penetrar dentro do neurônio. Então, isso é importante também porque muitas vezes as pessoas ficam esperando aquela injeção, né, no familiar que está apresentando botulismo. Chegou o soro antibotulismo, o médico injeta. O que vai acontecer com o paciente? No momento, nada. Ou seja, aquele soro anti-neurotoxina botulínica não vai modificar imediatamente o quadro clínico do paciente. Por quê? Ele só é capaz de neutralizar a neurotoxina botulínica que está no sangue. Ou seja, se você administrar precocemente, menos toxina passará para dentro dos neurônios. Ou seja, a doença será menos grave, mas o indivíduo continuará tendo doença pela toxina que já está dentro do neurônio. Então, é muito importante você saber disso. Por quê? Os quadros de botulismo, os pacientes ficam no CTI, às vezes, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Muitas vezes, eles melhoram e ainda saem com problemas de contratura da musculatura. Por quê? Não tem como você neutralizar a toxina que está dentro do neurônio. Bom, então, esse detalhe é muito importante para orientar os indivíduos que façam o diagnóstico precocemente do botulismo e usem rapidamente a antitoxina botulínica. Esse soro contendo anticorpos contra a neurotoxina botulínica é importante porque vai impedir a progressão da doença. Não vai encerrar, não vai cessar a doença, mas vai impedir a sua progressão, o agravamento do quadro clínico do paciente.
Essa imagem aí é clássica, é usada sempre nas aulas de botulismo, porque retrata muito bem o que acontece na ação da toxina botulínica. Então, você tem ela chegando aqui na sinapse neuromuscular. Então, você tem células musculares e você tem o neurônio aí na área de junção, na sinapse neuromuscular. Essa neurotoxina botulínica, ela vai penetrar no neurônio, e isso ela faz às custas da cadeia pesada. A cadeia pesada se liga à membrana celular do neurônio, faz com que a neurotoxina seja endocitada e vá para uma vesícula no citoplasma desse neurônio. Então, tudo isso em função da ação da cadeia pesada da neurotoxina botulínica. Dentro dessa vesícula, o que acontece? Existe o desligamento da cadeia leve, e essa cadeia leve, agora com atividade enzimática, ela sai dessa vesícula. E ela vai atuar em um conjunto de proteínas que estão relacionadas com a liberação do neurotransmissor na sinapse neuromuscular. Então, você tem dentro do neurônio um conjunto de proteínas chamada de proteínas SNARI. Essas SNARI proteínas, o que elas fazem? Elas pegam uma vesícula contendo os neurotransmissores, levam essa vesícula até a membrana celular da sinapse do neurônio, fazem com que essa vesícula ancore nessa membrana celular, fazem com que a membrana da vesícula e a membrana do neurônio se fundam. E quando ocorre essa fusão, o que acontece com esses neurotransmissores? Vão para a sinapse, vão atuar em receptores desses neurotransmissores e determinar a contratura da fibra muscular. Como essas proteínas SNARI são clivadas pela cadeia leve com atividade enzimática da neurotoxina botulínica, você não vai ter nenhum desses eventos ocorrendo. Na realidade, é mais complexo que isso. Por quê? Cada tipo imunológico de neurotoxina botulínica, a gente vai ver que existem vários tipos, cada tipo imunológico da neurotoxina botulínica atua sobre uma SNARI proteína diferente. Mas isso não importa. Por quê? O resultado da ação da neurotoxina botulínica vai ser a não liberação desse neurotransmissor na fenda sináptica. Não importa a proteína SNARI que foi clivada. O que importa é o resultado final. O resultado final vai ser sempre o mesmo. Você não vai ter liberação da acetilcolina, esse neurotransmissor aqui, na fenda sináptica. Consequentemente, você vai ter a paralisia desse grupo muscular. Então, se esse grupo muscular faz parte do seu braço, você não vai conseguir fazer mais a flexão do braço. Se você não tem um movimento no membro, você tem paralisia daquele membro. Paralisia. E se você olhar o braço desse indivíduo, você vai ver que os músculos afetados por essa neurotoxina não têm nem tônus. Então, você vai ver que a postura do braço é completamente diferente. Por quê? Os músculos não têm nem aquela contratura, o tônus, que mantém aí uma posição anatômica, né? Mantém o braço numa posição anatômica. Então, o quadro clínico gerado pela ação da neurotoxina botulínica é decorrente da paralisia flácida de diferentes grupos musculares. Se esse grupo muscular está relacionado com o movimento do braço, você vai ter paralisia flácida do braço. Se esse grupo muscular está relacionado com a glândula salivar, você vai ter
o impedimento da liberação de saliva na boca. Se você tem um grupo muscular responsável pela respiração, você vai ter paralisia respiratória. Então, o quadro clínico vai depender do grupo muscular afetado pela neurotoxina botulínica. O efeito dela nesses grupos musculares é sempre o mesmo, paralisia flácida. Então, como eu antecipei no slide anterior, existem vários tipos imunológicos de neurotoxina botulínica. Os que foram descritos até hoje são esses aqui, A, B, C, D, E, F e G. Podem existir outros descritos no futuro? Sim, certamente. Correto? Então, essa bactéria, ela é muito comum no ambiente e nada impede que você tenha outros tipos imunológicos que no futuro venham a participar de surtos de botulismo alimentar, aumentando a lista aí das neurotoxinas envolvidas aí nessa doença. Logicamente, os tipos A e B são os mais frequentes, foram os primeiros a serem descritos em humanos, correto? Então, você tem aí os percentuais de A e B, e por que é importante você saber dos tipos imunológicos da neurotoxina botulínica? Porque o tratamento específico do botulismo é feito com soro anti-neurotoxina botulínica. Mas não existe um soro universal, existe um soro para cada tipo imunológico. Então, nesse caso aqui, você tem um soro que é a mistura dos soros para o tipo A e para o tipo B. Você tem um soro bivalente. Se você tiver um quadro de botulismo causado pela toxina A e ou toxina B, se você receber esse soro, a toxina será neutralizada e você não terá progressão da doença. Perfeito. Se você receber esse soro trivalente, A, B e E, você tem mais chances de neutralizar outros tipos de neurotoxina botulínica. Você tem a chance de neutralizar agora o tipo E. Agora, se você tiver botulismo determinado pela neurotoxina botulínica FG, infelizmente não existe soro neurotoxina botulínica FG disponível para o seu tratamento, correto? Você vai ter que receber outros tratamentos paliativos, mas o tratamento específico você não receberá. Então, isso aí é extremamente importante, né? Você saber. Você tem que saber que o soro anti-neurotoxina botulínica, ele vai neutralizar a neurotoxina no sangue. Ele é incapaz de penetrar nos neurônios. Consequentemente, ele não faz a regressão da doença. Ele impede a progressão do quadro clínico da doença. Você tem que lembrar sempre que, mesmo que você administre um soro anti-neurotoxina botulínica, ele só funcionará se existir coincidência entre o tipo imunológico do soro que você está usando com o tipo imunológico da toxina que está causando a doença. Correto? Então, se não existir coincidência, infelizmente, o tratamento com soro não terá qualquer eficácia. Bom, quando você pensa na neurotoxina botulínica, você tem que pensar nessa substância como uma substância altamente capaz de causar DTA. E por quê? Por que ela tem essa força, né? Por que ela consegue tanto causar DTA? Porque ela passa completamente desapercebida no alimento. Ela é incolor, inodora e insípida. Então, você consome o alimento, você não sente um odor alterado, você não sente um sabor alterado, nem a cor do alimento é alterada pela presença dessa neurotoxina botulínica. E essa neurotoxina botulínica é altamente solúvel em água, que a maior parte dos alimentos tem uma grande quantidade de água, consequentemente, ela se dispersa muito bem pelos alimentos. Então, ela tem
uma grande capacidade de causar DTA. Ela passa completamente desapercebida, né, nos alimentos. Em contrapartida, ela tem algumas fraquezas que são exploradas principalmente na prevenção do botulismo. Por exemplo, ela é termolábil. Aquela cadeia leve, aquela cadeia pesada, unidas por ponte de sulfeto, ela pode ser desnaturada por altas temperaturas, né? Vai se comportar como qualquer cadeia peptídica. Expôs a temperaturas elevadas, existe desnaturação. Existiu desnaturação, ela perde a sua atividade como toxina. Então, se você aquecer os alimentos contendo a neurotoxina botulínica a 65 graus Celsius, 80 graus Celsius por 30 minutos, você inativa a neurotoxina botulínica. Se você aquecer um alimento a 100 graus Celsius por 5 minutos, né, temperatura de fervura por 5 minutos, você inativa a neurotoxina botulínica. Então, essa é uma forma de profilaxia individual. Vamos dizer que eu tenho um enlatado. Vamos dizer que esse enlatado está estufado. Vamos dizer que eu imagino que esse enlatado está deteriorado. Vamos dizer que eu não deveria consumir esse alimento, correto? Mas só existe essa possibilidade, eu só tenho esse alimento. Bom, como é que eu posso afastar a possibilidade de ter botulismo? Aquecendo esse alimento a essas temperaturas e tempos aí recomendados no slide. Aí você vai falar para mim, mas isso aí é algo bastante inusitado. Se um alimento você suspeita que pode ter neurotoxina botulínica, você vai consumir esse alimento? Isso é quase que impensável. Nem sempre. Por incrível que pareça, durante o surto de botulismo alimentar por palmito clandestino que teve aqui no Rio de Janeiro, o que a vigilância sanitária observou é que as pessoas não se desfaziam daqueles frascos contendo palmito. Ou seja, naquela época, o palmito era um alimento muito elitizado, ninguém consumia palmito, porque palmito só era servido nas churrascarias, para quem tinha dinheiro, né, de ir no porcão, quem tinha dinheiro para ir nas churrascarias mais elegantes aqui do Rio de Janeiro. Ninguém consumia palmito. E, logicamente, se você conseguiu comprar um frasco de palmito bonito, que foi vendido por uma Kombi, que ficava gritando na sua rua, no alto-falante, palmito, 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 você não quer se desfazer daquele palmito, né? E a vigilância sanitária ficou extremamente preocupada com essa possibilidade de um dia a pessoa achar assim, agora já não existe mais problema, vou consumir esse palmito. E aí passou a fazer a recomendação na televisão, durante o horário nobre, que se você tivesse um frasco de palmito, você deveria jogar fora. Agora, caso você não quisesse jogar fora, quisesse consumir, quase que colocaram por conta e risco, você deveria aquecer esse palmito para desnaturar a molécula da neurotoxina botulínica e não ter chance de ter botulismo. Mas esse exemplo é um exemplo bastante inusitado, correto? Você, diante da possibilidade de um alimento que contém a neurotoxina botulínica, o que você deve fazer? Descartar o alimento. Ou seja, o risco é muito grande, né? Porque o botulismo, como já comentamos, é uma doença que tem uma alta taxa de mortalidade. Então, ficou esse conceito, você pode fazer a profilaxia individual do botulismo aquecendo os alimentos que consome por essas temperaturas e tempos aí apresentados no slide. Uma outra fraqueza da neurotoxina botulínica que ajuda muito a indústria é que a neurotoxina botulínica ela não é produzida num pH inferior a 4,6. E aí, o que a indústria faz? Principalmente a indústria de enlatados e enfrascados vegetais, que vem dentro de salmoura, né? Salmoura é aquela mistura de água, sal e vinagre que você coloca o alimento. Então, quando você olha lá o frasco de palmito, ele está imerso em uma salmoura. O que tem nessa salmoura?
água, sal e vinagre. Se você colocar vinagre para que o pH dessa salmoura fique abaixo de 4,6, isso dá uma tranquilidade ao fabricante do produto. Ou seja, ele sabe que, mesmo que esse alimento apresente crescimento de um clostrídio neurotoxigênico, esse clostrídio não vai produzir a neurotoxina botulínica por causa do pH. O pH é desfavorável à transcrição lá dos genes que codificam a neurotoxina botulínica, consequentemente, não vai haver qualquer problema. O alimento pode ser até deteriorado, mas não vai existir a presença nesse alimento da neurotoxina botulínica. Então, essas fraquezas aí ajudam você a criar estratégias de prevenção. Você aquecer um alimento é uma prevenção individual, você acidificar a salmoura do alimento a um pH abaixo de 4,6 é uma forma de prevenção coletiva. O alimento que você serve à coletividade é um alimento que está protegido, né, da produção da neurotoxina botulínica. Aquela questão de ativação da neurotoxina botulínica, ela é muito explorada, né? Ou seja, o Clostridium botulino, ele causa doença no homem muito antes da descoberta das bactérias, muito antes da era da microbiologia, já se descreviam casos de botulismo. Por quê? Porque a clínica do botulismo é facilmente reconhecida. Não são pouquíssimas as doenças que causam, né, paralisia flácida, com as características, né, da clínica do botulismo. Então, as pessoas, antes mesmo da descoberta dos micro-organismos, já falavam em botulismo, porque o diagnóstico clínico era fácil. Ou seja, essa bactéria ela está altamente adaptada a causar doença através dos alimentos. Então, quando você estuda o Clostridium botulino, você divide ele em 4 grupos. O grupo 4 não está associado a casos de botulismo. São amostras ambientais que você encontra, mas ainda não existiu a participação dessas amostras em surtos de botulismo alimentar. Então, essas bactérias não importam no momento para a gente. O grupo 3 são bactérias que causam botulismo em animais. Então, animais de corte, animais domesticados e animais silvestres têm botulismo. Então, equinos, bovinos, ovinos, criados, né, para fornecer lã, carne, leite, eles podem ter botulismo. Então, eles são vacinados. Lembra lá no início da aula, eu falei que o botulismo inalatório poderia acometer esses indivíduos que trabalham nessas indústrias que produzem vacinas veterinárias. Então, o botulismo é comum nesses animais. Consequentemente, eles são vacinados contra neurotoxinas produzidas aí pelo Clostridium botulino do grupo 3. O que importa para nós são os grupos 1 e 2. Por quê? Porque eles estão envolvidos em casos humanos de botulismo. E o que diferencia o grupo 1 e o grupo 2? O grupo 1 e o grupo 2, eles são diferenciados porque o grupo 1 é proteolítico e o grupo 2 é não proteolítico. Deixa eu voltar aqui, agora ficou melhor. Então, o que diferencia grupo 1 e grupo 2? Grupo 1 é proteolítico, o grupo 2 é não proteolítico. Mas o que isso importa? Isso importa no alimento em que essa bactéria vai se multiplicar. Por exemplo, o grupo proteolítico não poderia nunca se multiplicar num alimento rico em proteínas como os embutidos, mas ele consegue se multiplicar facilmente num vegetal em conserva. Então, o grupo 1, que é proteolítico,
ele geralmente se multiplica e passa desapercebido em vegetais em conserva. Já o grupo 2, que é não proteolítico, ele pode afetar os alimentos vegetais, mas preferencialmente ele afeta quem? Os produtos ricos em proteínas, os embutidos. Então você vê que enlatados enfrascados de vegetais em conserva são afetados pelo grupo 1, porque eles são proteolíticos. Se você tiver, né, a multiplicação dessa bactéria no vegetal em conserva, essa multiplicação passará desapercebida. Esse é o grande risco desse tipo de alimento. O grupo 2 é não proteolítico. Então, ele consegue se multiplicar sem alterar as propriedades sensoriais desses alimentos aí ricos em proteínas, como os embutidos. Então, eles se multiplicam tranquilamente nos embutidos, sem alterar as suas propriedades sensoriais. Você não vai caracterizar o alimento como deteriorado, vai consumir o alimento e ter botulismo. Então, você vê que grupo 1 e 2 já tem uma especificidade boa em relação aos alimentos. Ou seja, eles têm que se multiplicar e passarem desapercebidos no alimento. Eles não podem alterar o alimento, senão você não consome o alimento, porque você caracteriza o alimento como deteriorado. Isso implica também algumas outras características. Por exemplo, alimentos ricos em proteína geralmente são colocados em geladeira. Em algum momento ele é refrigerado. E você vê que o grupo 2 ele cresce, inclusive, a temperatura de geladeira. A temperatura de geladeira é de 2 a 8 graus Celsius para conservar os alimentos. Mas, mesmo que o alimento esteja sendo conservado na geladeira, à temperatura de geladeira, esse clostrídio consegue se multiplicar, porque ele se multiplica, né, numa temperatura de até 3 graus Celsius. Os alimentos proteicos, eles geralmente não são expostos a altas temperaturas, porque eles são caracterizados sempre como perecíveis, né? Na maioria das vezes, você já caracteriza ele como perecíveis. Então, a temperatura ótima de crescimento aí dessas bactérias é 30 graus Celsius, ou seja, muito próximo à temperatura ambiente. O pH mínimo para crescimento do grupo 2 é pH 5, ou seja, se você analisar esses alimentos aqui, você vai ver que esses alimentos não têm um pH muito ácido. Mesmo sendo embutidos fermentados, o pH não é inferior a 5. Por quê? Se fosse inferior a 5, você já teria desnaturação de proteínas pelos ácidos formados. Isso alteraria as características do alimento. Então, esses alimentos não têm um pH muito ácido. Consequentemente, favorecem o crescimento dos clostrídeos do grupo 2. Da mesma forma, esses alimentos aqui não têm uma grande quantidade de cloreto de sódio. O cloreto de sódio é adicionado nos alimentos para aumentar a osmolaridade, para aumentar, né, a vida de prateleira dos alimentos. Você tenta conservar os alimentos por essa alta osmolaridade conferida, né, por concentrações elevadas de cloreto de sódio. Como esses alimentos aqui não podem ser salgados, você não dessalga, né, um chouriço antes de consumir, você consome ele do jeito que ele está, in natura, né? Consequentemente, você não pode acrescentar grandes quantidades de sal. E todas essas características favorecem aí ao desenvolvimento do Clostridium botulinum do grupo 2. O Clostridium botulinum do grupo 1, os proteolíticos, eles se adaptam muito bem aos vegetais em conserva. Por quê? Raramente você conserva esses alimentos aqui, eles já estão em conserva, né? Você conserva sob refrigeração. Então, eles crescem até uma temperatura mínima de 12 graus Celsius. Eles não precisam crescer a temperatura de geladeira. Por quê? Você não coloca conservas na geladeira, pelo menos até a abertura do frasco, né? Tem uma temperatura ótima de crescimento próxima de 37 graus Celsius, ou seja, esses alimentos aqui
estão frequentemente expostos à temperatura ambiente e, às vezes, a temperaturas ambientes bem elevadas. Então, eles conseguem crescer perfeitamente. Esses alimentos aqui, eles são acidificados intencionalmente. Você coloca vinagre na salmoura para intencionalmente acidificar a salmoura. Se você não acidificar convenientemente, abaixo de 4,6, eles conseguem se multiplicar. Até 4,6, o Clostridium botulino se multiplica e produz a neurotoxina botulínica. Então, ele está adaptado ao pH ácido, mas não está adaptado a um pH extremamente ácido. Na salmoura tem sal, muitas vezes em grande quantidade, então eles têm que resistir a uma concentração de cloreto de sódio de até 10%. Então, quando você estuda o grupo 1 e o grupo 2, você vê que essas bactérias elas criaram condições de adaptação aos alimentos onde frequentemente elas causam os surtos de botulismo alimentar. As amostras proteolíticas do grupo 1 produzem toxina do tipo imunológico A, B e F. Do grupo 2 produzem toxinas do tipo imunológico B, E e F. Correto? Então, essas são as toxinas mais frequentemente aí envolvidas em botulismo em humanos. A, B, E e F. C e D causam botulismo em animais. G é um tipo imunológico que foi descrito em, se não me falha a memória, peixe defumado. Não é um tipo muito frequente, então ainda não tem aí uma caracterização muito boa como essas outras têm.